Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a monitora Cláudia, da Casa de Eurípides, e essa semana, junto com a monitora Luciana e com a monitora Thaís, estamos falando dos meios de transportes, da importância que os meios de transportes teve para o desenvolvimento do nosso país e também da nossa cidade. Mas como lá na história do mundinho, com os meios de transportes em evolução, foram ocorrendo alguns problemas também, surgiram alguns problemas, né? Muitos carros nas ruas e ficando perigoso para circular, para dirigir. Então foi-se necessário fazer uma lei que rege o trânsito, uma lei para organizar esse trânsito. Então, na sequência, vamos ver algumas placas de sinalizações e o significado do semáforo, né, as cores, para que serve. Então, eu espero que vocês aprendam um pouquinho com essa aula e que vocês gostem bastante, tá bom? Então, crianças, vamos começar falando do semáforo. O que é o semáforo? É um instrumento utilizado para controlar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes cidades em quase todo o mundo. E é composto geralmente por 3 círculos de luzes coloridas. Vamos ver que cada luz colorida dessa indica o que devemos fazer quando estamos trafegando pela rua, quando estamos andando pela rua de carro ou até mesmo a pé? Vamos começar pela luzinha verde. Olha lá. A luz verde, ela indica que o cruzamento está livre para a passagem. Então, que você pode seguir em frente. Depois da luz verde vem a luz amarela. A luz amarela indica que a passagem está prestes a ser fechada. Então tem que ter muita atenção. Tem que ficar bem atento ao trânsito, porque logo vai fechar o semáforo. E a luz vermelha? A luz vermelha indica que a passagem pelo cruzamento está momentaneamente impedida, então você tem que parar. Vamos conhecer o significado de algumas placas de sinalização que encontramos espalhadas por toda a cidade? Essas placas são apenas algumas delas, pois existem muito mais. E é importante que o motorista conheça todas elas para dirigir com segurança, para se proteger e proteger ao próximo. Vamos lá. Esta placa indica estacionamento, que é permitido estacionar naquele local. Já quando encontramos esta plaquinha com a letra E e um risco cruzando, significa que posso parar apenas por algum tempo determinado. E eu não posso exceder aquele tempo, senão eu sofro alguma penalização. E quando eu encontro esta plaquinha com a letra E, com 2 riscos, esta placa indica que é proibido estacionar e parar. Eu não posso nem parar nem um minutinho. Quando eu encontro esta placa com número, existem vários números que regem a lei, né? Essa é o número 80. Então, esse número indica que eu posso circular naquela via na velocidade máxima de 80 km por hora. E se fosse o número 20, seria permitido apenas 20 km por hora. E quando eu encontro uma placa com uma flechinha com essa indicação, isso indica que eu só posso transitar naquela rua nesse sentido, o sentido que a placa está indicando. Se ele está indicando para cima, só posso andar para cima. Se estivesse indicando para baixo, só para baixo. E se tiver essa plaquinha com essa flecha com risco no meio? Essa placa indica
que é proibido circular por esta faixa nesse sentido. Então, se eu circular nesse sentido, eu vou causar um acidente, porque os outros carros vão estar ao contrário. E quando eu encontro uma placa com uma buzina e um risco no meio? Isto indica que naquele local é proibido buzinar, fazer barulho. Normalmente encontramos essas placas em frente aos hospitais, onde existem pessoas que estão se recuperando, estão doentes e não pode ter barulho perto. E quando eu encontro essa placa indica que é permitido circular com bicicleta naquele local. E quando eu encontro esta placa? Esta placa, normalmente, ela indica ao motorista que ali próximo tem uma área escolar. Então, o motorista tem que aumentar a atenção e diminuir a velocidade. E quando eu encontro esta placa com 2 pedestres e uma faixa embaixo? Ela indica ao pedestre que ele tem que ter atenção, atravessar somente usando a faixa. Então, essa faixa é para o pedestre. E quando eu encontro uma plaquinha dizendo, com desenho de um animal? Essa placa é para alertar o motorista que naquele local pode aparecer animais e causar acidentes. Então, vamos ficar bem atentos a todas as placas e seguir todas as orientações do trânsito para que a gente possa circular com segurança. As placas vermelhas indicam obrigações, limitações e proibições. A violação dessas placas pelo condutor constitui uma infração do Código de Trânsito Brasileiro, ficando sujeitos a multas e penalidades. As placas com fundo amarelo servem para alertar o condutor de veículos ou pedestres de possíveis perigos à vista. Não são de caráter punitivos. É importante lembrar que quando estamos nas ruas andando, somos chamados de pedestres e que também devemos seguir algumas regras de trânsito para garantir nossa segurança. A regra principal é sempre atravessar as ruas usando as faixas de pedestres, pois essas faixas são respeitadas pelos motoristas que precisam diminuir a velocidade ao aproximar-se. Então, não vamos esquecer de atravessar pela faixa. Olha lá nossas crianças na faixa. Vamos seguir o exemplo, tá bom? E quando algumas dessas regras de trânsito não são cumpridas? Como passar no semáforo enquanto ainda está vermelho, pilotar moto sem capacete, andar no carro sem cinto de segurança, andar em velocidade acima do permitido naquela via, falar ao celular enquanto dirige e atravessar a rua fora da faixa de pedestre. Olha o risco que as crianças estão correndo, passando no meio dos carros, das motos. E também, se nós não cumprirmos as leis de trânsito, podemos ser multados, pelo agente de trânsito, que também ajuda a fiscalizar, todo esse trânsito da cidade, orienta os motoristas e os pedestres também, para que corra tudo bem. Crianças, espero que tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho mais sobre as regras do trânsito. E no final do vídeo terá o passo a passo do carrinho feito com rolinho de papel higiênico e esse carrinho usando tampinhas de garrafa e o semáforo também. Beijos, até a próxima!
crianças, essa é a maquete da estação ferroviária de São José do Rio Preto. Vocês podem ver uma foto da estação ali em cima. Ela fica localizada onde é o antigo terminal rodoviário da cidade. Vocês podem ver que atrás desse prédio amarelo passa a linha do trem e na frente tem o ponto de táxi. Essa estação, antigamente, quando o trem carregava as pessoas, ela servia para embarque e desembarque de pessoas. Mas hoje em dia, como o trem que passa em São José do Rio Preto leva apenas mercadoria, esse prédio amarelo ele ficou como um patrimônio da nossa cidade. Então ele serve só para a gente contar história e apreciar esse lugar. Ele não serve mais para embarque e desembarque de pessoas. Então, crianças, atrás daquele prédio amarelo a gente pode ver a linha do trem, onde passa o trem que hoje em dia leva mercadoria de uma cidade para outra. Esse trem a gente construiu utilizando rolinho de papel higiênico e tampa de garrafa. Então, a estação ferroviária de São José do Rio Preto faz parte da nossa história, da história da construção da cidade.